CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. O item 8. Instruções dos Espíritos. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se percebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam aproveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueço, uma rainha de França, 1863. Jesus, ajuda-nos, inspira-nos e permita que os benfeitores da nossa casa possam ser os intermediários entre o seu nome, o seu amor e nós aqui que faremos os estudos. O altivo, com a coluna de espíritos que dirige o SEAP, em nome dele, desses espíritos, nossos guias espirituais, em nome de Eurípides Bassanufo, patrono desta casa de amor, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.
Então nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 3, que trata do retorno da vida corporal à vida espiritual. Item 1. A alma após a morte. Sua individualidade, vida eterna. Pergunta 149. Faz a pergunta, Ladilane. Lê. É 146, gente? 149. O que se torna a alma no instante da morte? É a pergunta. A resposta: volta a ser espírito. Isto é, volta ao mundo dos espíritos, que momentaneamente ela havia deixado. Então, numa resposta só, numa pergunta só, ele deu duas respostas. Nós viemos do mundo dos espíritos, mergulhamos num corpo de carne e quando a gente sai do corpo, retorna ao mundo dos espíritos. Alguma dúvida? Bem claro. Letra A. Como a alma constata sua individualidade, visto que não tem mais o seu corpo material? Ela ainda possui um fluido que lhe é próprio, que aure na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Olha que coisa interessante, porque a gente via aquele desenho lá do Gasparzinho, era uma bolotinha a cabeça dele, né? E não é aquilo, você tem um corpo normal. Esse corpo é o corpo fluídico. É o que ele é constituído do fluido do planeta em que ele está, no caso aqui a Terra. Então ele é constituído da essência, das energias que tem na Terra, desse fluido. É assim que a gente constata a individualidade. Aqui pelo corpo físico, lá pelo corpo espiritual, ou perispírito. Próximo. A alma nada leva consigo deste mundo? Ali pergunta, a subpergunta B, né, da questão 150. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada leva. Nós estávamos falando ali agora na cozinha, eu estava ouvindo a Irinéia falando da moça que morreu aí e deixou uma boa fortuna. Já estavam antes dela morrer, quando ela sabia da doença, não vou aqui citar o nome, porque é conhecido no meio artístico. Mas aí, o que ela levou da fortuna dela? O que ela levou da vida dela? O povo já estava brigando já para ficar com o que ela tinha. Ele perguntou: a alma nada leva consigo deste mundo? Eu estou falando dos bens materiais, né? Dos bens materiais, claro que não. Mas o que ela vai levar consigo? Nada além da lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Esta lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela tenha feito da vida. Quanto mais pura, mais ela compreende a futilidade do que deixa na terra. A Dilane leu ali muito bem o Evangelho. Uma rainha. A rainha, na França, uma rainha de França, tinha um castelo. Aquelas rainhas, todas elas eram ricas, tinham joias, vestidos, sapatos, súditos. Não é? O que ela diz? Que desilusão. Porque a vida que ela teve foi uma ilusão. E como diz a música aí, que a gente até trouxe para as crianças, a vida é trem-bala. Passa muito rápido. Muito rápido. Quem está aqui com um bisavô vivo ainda? Avô. Pai, mãe, a maioria já não tem. E nós aqui com uma idade aqui, quem tem mais de 60, está caminhando para o retorno de onde nós viemos. Então o que ela levou com ela? E ela sente, né, como foi lida ali,
Que desilusão, quando cheguei aqui, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu desprezava, eles não tinham sangue nobre. O orgulho me fez se perder sobre a terra, orgulhosa. Agora, não é por causa da riqueza que ela está daquela forma. Até no domingo aqui eu chamei a atenção. Porque nós pobres temos mania de falar mal do rico, né? Mas se o rico der a riqueza dele para a gente, todo mundo quer. Então, não é a riqueza nem é a pobreza que vai te fazer mais humilde, melhor ou pior. Não é. Isso é circunstancial. Isso é posição social. Então não foi a riqueza, não foi por ela ter sido rainha que ela sofreu, não. O que fez ela sofrer foi o orgulho. Ela diz bem claramente, o orgulho me fez se perder na terra. O orgulho. Se ela fosse o rei Luís, é o Luís IX, né? O rei Luís, o rei bom, como ele é conhecido na história da França. É um rei, não era rei? E não foi canonizado pela igreja? Não que todos que sejam canonizados sejam realmente bons, né? Mas esse rei foi um rei bom. É um dos patronos aqui da nossa casa. O rei Luís. E era rei. Tinha castelo, tinha súditos, tinha riqueza. E era bom. Conseguiu um bom lugar no mundo espiritual. Então não é o que você tem, é o que você faz daquilo que você tem, ou daquilo que você não tem. Quantas pessoas são pobres e inconformadas, e orgulhosas, e que roubam, tira aquilo que não é seu, porque ele acha que a pessoa tem obrigação de dar aquilo que ele quer. E quantos ricos bondosos. Então tudo que é da vida fica no mundo. E a gente, quando estuda história, as conquistas sempre tem um interesse econômico por trás. A guerra religiosa tem um interesse econômico. Pode ser o que for, sempre tem um interesse econômico. As lutas entre as nações, as lutas entre as sociedades, entre os homens, interesse econômico. Aí você lembra, vamos lá para o Egito Antigo, aqueles filmes dos faraós que tinham um monte de ouro, tudo de ouro, né? Acham ali, descobrem de vez em quando, bem recentemente, esses dias apareceu aqui, acharam a tumba lá de um rei, toda de ouro. O que tem de ouro em diamante enterrado por aí, que usaram, ficou tudo aí. Poder, fica tudo aí. Agora você leva o que você aprendeu, você leva aquilo que você é, como espírito imortal. Você continua mantendo a sua individualidade, o seu caráter. É isso que é importante. O resto fica tudo aí. Quantas pessoas ricas que a gente olha, no Evangelho fala dos ricos debochados, mas daqui a pouco a polícia está batendo na porta e levando todo mundo, porque é uma riqueza ilícita. Não é? Aqui mesmo perde tudo. Aqui mesmo perde tudo. Então vamos continuar. Número 151. Que pensar da opinião de que, após a morte, a alma retorna ao todo universal? Depende disso daí, do que você... Ele não vai colocar isso, mas depende do que você entende como todo universal. Se você for voltar ao todo e perder a sua individualidade, isso aí não existe. Não é isso. Agora, como ele coloca aqui na resposta, o conjunto dos espíritos não forma um todo. Se você pensa dessa forma, que o conjunto dos espíritos forma um todo, tudo bem. Você vai voltar ao todo. Você vai voltar ao mundo espiritual. Quando estás numa assembleia, és parte integrante desta assembleia e, todavia, conserva sempre a sua individualidade. Exatamente aqui que a gente explicou. Você faz parte da assembleia, mas você é uma individualidade. Dessa forma está certo. 52.
Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova através das comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois com muita frequência uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. Então é só analisar as comunicações que mostram a individualidade da alma. Você vê Parnaso de Além-Túmulo, que o Chico trouxe. Quantos escritores? Cada um com as suas características. Manuel Bandeira e por aí vai. Observação. Adilane, leia a observação, por favor. Nossa, eu li a letrinha. Vamos, Adilane, leia a observação. Os que pensam que, com a morte, a alma volta para todo universal, estão errados. Se com isso entendem que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela aí perde sua individualidade. Estão certos. Se entendem por todo universal o conjunto dos seres incorpóreos, do qual cada alma ou espírito é um elemento. Entenderam esse parágrafo? Você entendeu? Ele está explicando aqui justamente o que nós acabamos de falar. A alma após a morte mantém a sua individualidade, ela não perde a sua individualidade. Então, se você entende esse todo aí como a volta do ser ao mundo espiritual, tudo bem. Agora, voltar ao todo e perder a sua individualidade, aí está errada essa ideia. Se as almas fossem confundidas na massa, só teriam as qualidades do conjunto e nada as distinguiria uma das outras. Não teriam inteligência nem qualidades próprias, enquanto que, em todas as comunicações, acusam a consciência do eu e uma vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a própria consequência das individualidades. Se após a morte só houvesse o que chama de o grande todo, absorvendo todas as individualidades, este todo seria uniforme, e então todas as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Visto que lá se encontram seres bons, outros maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, que os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e profundos, etc., é evidentemente porque são seres distintos. A individualidade se torna mais evidente ainda quando esses seres provam a sua identidade, através de sinais incontestáveis das particularidades pessoais relativas à sua vida terrestre, que podem ser constatadas. Não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam a visão das aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como um artigo de fé. O Espiritismo toda torna patente de alguma forma material. Lá, vai lá. Vai lá. Então vamos lá. O que acabamos de ler aqui? O que nós já explicamos. Isso era uma ideia que tinha, uma ideia derivada do panteísmo, que quando você morresse, você voltava um todo. É igual você tirar o pãozinho da massa, depois o pãozinho volta para a massa. Perde a sua individualidade, pode ser massa. As comunicações mostram que cada um mantém a sua individualidade. Ela leu aqui a Rainha de França. Se você pegar um outro espírito ali, é uma outra comunicação, completamente diferente. Isso prova a individualidade do espírito. E você vê o Chico, naquelas mensagens que ele dava, de entes que tinham desencarnados, de entidades desencarnadas, os entes queridos que ficaram, cada um
Era cada um. Como cada um de nós somos diferentes. Então, através da mediunidade, comprova essa individualidade. Se fosse tudo a mesma coisa, as mensagens seriam sempre as mesmas, em tudo quanto é lugar do mundo. E foram trazidas aqui por Kardec, foram milhares de mensagens analisadas através de centenas e centenas de médiuns no mundo inteiro, comprovando por isso a individualidade daqueles que desencarnaram. Perguntas? Faz. O espírito não fala, né? Claro que fala. Espírito fala. Se você está me perguntando como que os espíritos se comunicam, eles se comunicam através do pensamento. Não precisa da palavra articulada. Mas alguns espíritos, mais terra a terra, falam a linguagem articulada ainda. Entendeu? Espírito fala, pensa, sente, dorme, come. Depende da elevação do espírito. Não é mais para ter a mesma vida que a gente tem aqui na Terra. Mas tem espírito tão inferiorizado, que gruda em encarnado para continuar se satisfazendo das paixões que ele sempre teve. Ele se associa a alguém que tem as mesmas paixões que ele e ficam ali numa simbiose. Mas a comunicação no mundo espiritual é através do pensamento. Tá? Entendeu? E não falou porque ele não quis. Ela está contando que o enteado dela morreu, foi assassinado. 2 meses depois ela o viu no quarto dela. E ela ficou com medo. Mas ele não falava nada. Por isso que ela perguntou, o espírito fala? O espírito fala. Ele não falou porque ele não quis. Agora ele podia transmitir o pensamento dele e você entender tudo o que ele queria. Aí você comprovou a individualidade dele. Ele apareceu para você, com o mesmo corpo, com a mesma cara. Entendeu? Seria um absurdo. Peraí, o mesmo corpo é um corpo espiritual, idêntico ao corpo físico que ele teve. Mas a matéria é diferente. Fala. Seria algum absurdo, uma linguagem figurada, a gente considerar. Pega o microfone. Você vai falar mais? Fala no microfone. Por favor. Não vou por esse raciocínio, acho que não. Vamos pegar o raciocínio que ele colocou aqui. Mantenha a sua individualidade. Pronto. Está bem claro. Não precisa mais colocar exemplo nenhum. Ninguém volta ao todo, ele mantém a sua individualidade. Como ela deu exemplo do enteado dela, tá? E nós demos exemplo do Chico aqui. Vamos embora. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Resposta: é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, quando fala assim, a vida eterna voltou para a vida eterna, a vida do espírito, na verdade, é uma questão de palavras, de linguagem, que a gente precisa entender. A gente tem como eterno Deus. Deus é eterno porque Deus não teve princípio, não tem fim, não terá fim. Nós, mais adequadamente dizendo, somos imortais, também não temos fins. Mas você querendo entender como imortal a eternidade da vida, na verdade, então nós somos eternos, nós nunca vamos desaparecer, nunca mais.
desaparece o corpo físico, que é transitório. Vai e volta, vai e volta. Tudo bem? Perguntas? Olha como na natureza tudo se transforma. Da onde vem o petróleo aí? Vem de restos, né? De animais, seres orgânicos ali, né? Vegetais, corpos físicos, né? De corpos físicos. Quantos homens estão ali, quantos corpos foram ali e se deterioraram? Aí dali tira um produto que vai se transformar em energia, que normalmente, de novo, volta para a atmosfera, é absorvido. Olha o ciclo da matéria, como é que vai. Também acaba para aquele ser, mas o ser continua imortal. A gente vai e volta e continua usufruindo do que tem no planeta. Letra A. Não seria mais exato chamar a vida eterna dos espíritos puros, daqueles que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a experimentar? Ao que eles respondem: seria antes a felicidade eterna, mas isto é uma questão de palavras, chamai as coisas como quiserdes, desde que vos entenda. Ficou bem claro? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então tá bom. O espírito eterno é eterno, nunca mais ele vai morrer. O espírito não é mais certo dizer que ele é imortal? Também está certo, não vai ter, nunca mais vai morrer também. Teve um princípio, Deus o criou. Entendeu? Entendi. Então tá bom, vai se entendendo. Não seria melhor chamar os espíritos puros, que não tem mais que passar por prova de eternos? Tudo bem, é uma questão de palavras. É importante a gente entender. Vocês entenderam? Muito bem. Separação da alma e do corpo. Vai lá, Dilane, 154. Separação da alma e do corpo é dolorosa? A separação da alma e do corpo é dolorosa? Resposta: não. Então, morrer não dói. Todo mundo fica com medo de morrer e doer, né? Morrer não dói. Todo dia a gente treina para morrer, todo dia a gente dá uma separação do corpo. Todo dia a gente fica semi-morto. Então isso não dói. É a mesma coisa, uma questão de palavras. Você entendeu o que eu falei. Ela morrer, separação, morrer que não dói. Tudo bem. Se você for... Vamos ver aqui a continuidade da resposta. Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Então vocês têm o sofrimento da dor causada por uma doença qualquer, por um problema qualquer. A morte, na verdade, alivia. Como ele está dizendo, a alma disso não participa. Isso é problema do corpo físico. Agora, se você estiver ligado ao corpo, você pode morrer e continuar sofrendo. Aí depende da mente de cada um. Do ponto de vista que cada um tenha com relação à vida, né? Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no momento da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o término do seu exílio. Término do seu exílio. O que é uma pessoa exilada? Uma pessoa que está presa. Terminou, estou livre, estou solto, não estou mais preso aqui. A morte nos liberta. A morte nos liberta. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem disto se aperceber. É um lampião que se apaga por falta de combustível. Né? Bonita, né? Poética até essa linguagem. Você vai ficando com uma certa idade, vai se esgotando os órgãos, acaba a vida. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Sendo rompidos os elos que a retinham, ele se desprende. Então, quando você nasce, no momento da concepção, liga ali o perispírito àquela célula que vai se formar, vai se dividir, se subdividir, até formar o feto. Vai ligando ali átomo por átomo, molécula a molécula,
o perispírito, aquela parte mais externa que ele adquiriu do planeta que ele vai nascer, que são as emanações neuropsíquicas, é o que é chamado duplo etéreo. Ele se liga. E a morte? O corpo não tem mais vida, ele vai se soltando lentamente e vai embora. Você tem a morte violenta, você tem a morte natural. A morte natural solta, vai embora naturalmente. Uma morte violenta já tem um rompimento brusco e sempre causa uma perturbação maior do espírito no momento da morte. Daqui a pouco ele vai falar da perturbação, do que vem a ser essa perturbação. Mas sempre essa libertação está diretamente ligada aos valores morais que o espírito tem com ele, arraigado nele. Question. Próxima. A separação se opera instantaneamente e por uma brusca transição. Vamos de novo. A separação se opera instantaneamente e por uma brusca transição? Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo restituído subitamente à liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco dos seus laços. Eles se desatam, não se quebram. Entenderam? A separação não é abrir a gaiola, o passarinho saiu voando. Não, vai se soltando lentamente. Lentamente vai se desatando os laços. Átomo por átomo, molécula por molécula, até que ele é posto em liberdade. Nenhuma ligação mais terá com o corpo. Na morte violenta, essa separação é brusca. Ela é brusca, ela é de repente. Aí você tem a morte violenta por suicídio, você tem a morte violenta por acidente. São dois tipos de morte violenta completamente diferentes. Um não quis morrer, mas morreu, ele vai ficar assustado. O que foi que aconteceu? Onde é que eu estou? Então vai ter uma perturbação maior. Claro, ele não estava esperando morrer, estava no vigor da sua força. Ele vai levar um tempo. E esse tempo também é relativo à sua conduta aqui na Terra, aos valores morais que ele cativou. Por exemplo, se ele foi um homem sensual, um homem voltado aos sentidos, ele vai ficar preso ali um bom tempo, vai ter um bom tempo de perturbação. Se for um homem de bem, ele se desprenderá mesmo numa morte violenta rapidamente. Lá no circo, conta ali o Emmanuel, há 2000 anos depois, os cristãos estavam lá amarrados, antes que a fera pulasse neles, eles eram retirados do corpo. Então eles não sentiram nada. Agora, aqueles ligados ao corpo vão sentir toda aquela dor, né, do corpo. E na morte violenta pelo suicídio, há uma revolta contra a lei de Deus. E ele esperava o quê? Ele esperava acabar com tudo. Ele tem uma surpresa, não acabou. E agora? Morri ou não morri? Poxa, mas eu me matei, mas eu não morri, o que está acontecendo? Aí é uma perturbação danada. Aí é mais complexo ainda, porque o espírito está ligado ali, diretamente àquele corpo. Explicou? Próxima. Lê um pouquinho aí, Dilane. Observação de Kardec. Durante a vida, o espírito se prende ao corpo, o seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, e não a deste segundo envoltório,
que se separa do corpo quando nele cessa a vida orgânica. A observação prova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Ele só gradualmente se opera e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns ele é bastante rápido e pode-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, o da libertação, diferindo em algumas horas, porém em outros, sobretudo naquele cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é menos rápido e dura algumas vezes, dias, semanas e até meses, o que não implica uma simples afinidade que o corpo e o espírito, afinidade que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, mais tem a dificuldade de se separar dela. Enquanto que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. E quando a morte chega, ele é quase instantâneo. Este é o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos observados no momento da morte. Estas observações provam ainda que a afinidade que, em alguns indivíduos, persiste entre a alma e o corpo é algumas vezes muito penosa, pois o espírito pode experimentar horror da decomposição. Este caso é excepcional e próprio a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta em alguns suicidas. Então foi um resumo de tudo que nós falamos aqui. Alguns suicidas participam até da decomposição do corpo, ficando ali muitos dias, muitos meses até. Nossa Senhora. Coisa triste e dolorosa. Deus que Alguma me livre. pergunta? Quanto mais desapegados somos, mais fácil. Se liberar da matéria. É. Isso para tudo, né? Tudo que você é apegado, você é apegado ao dinheiro, você não abre a sua mão para nada, né? Tem gente até que se priva de um certo conforto porque é suvina. De tudo, com tudo, né? Aí você é ligado ao corpo, é meu corpo. Pronto. Você sofre. 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode acontecer antes da sensação completa da vida orgânica? Antes que acabe a vida orgânica, pode haver a separação completa? Resposta. Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há senão vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e todavia resta-lhe ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração faz funcionar. Ele existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias
e para isso não necessita da alma. Por exemplo, eu já sempre dei esse exemplo aqui, a morte cerebral, fala do coração. Hoje a gente tem algo mais, porque às vezes você não pega nem o batimento cardíaco, ele é tão tênue, tão pequenininho. A catalepsia, a pessoa é enterrada viva, o médico não encontra pulsação, mas o pulso está tão fininho que nem ele não consegue. Mas com eletro no cérebro dá para dizer se tem ou não vida. E quantos entram no estado comatoso e o espírito já saiu dali? É ligado por aparelhos. Eu já dei o exemplo aqui da Lurdinha, da minha esposa, que estava ali com o aparelho ligado. A hora que desligou o aparelho, o corpo físico morreu, mas a alma não estava mais ali. E ela ficou nesse estado 2 dias. Então, 2 dias separada do corpo. Entenderam? Aí vocês vão perguntar, e se a pessoa tentou suicídio e está no estado comatoso? O espírito pode até ter se separado do corpo, mas ele está apegado ao corpo, é coisa diferente. Como dizem, tem gente que morre, mas não desencarna. Está ligado ao corpo. Você tem que deixar o corpo físico para lá, como você deixa um chinelo velho, uma roupa velha. No suicídio, claro que não, nunca é a hora. Tem outros fatores, como por exemplo, a energia vital. O que dá vida ao corpo é a vitalidade, é o fluido vital. Esse fluido vital é absorvido no perispírito dos suicidas. Isso causa uma série de transtornos. A alma sai do corpo porque o corpo morre. Não é o corpo morre porque a alma sai do corpo, é o contrário. A alma sai do corpo porque o corpo morre. E o que dá a morte do corpo? O esgotamento dos órgãos. A gente já viu lá atrás. E o que é o esgotamento dos órgãos? A saída do fluido vital. O que é o fluido vital? É a energia que dá vida ao corpo. É a pilha. A pilha do corpo. Cada um tem uma pilha aí, ou bateria, para viver aí. A do celular dura o quê? 5, 10 anos, né? Dura 10 anos a bateria de um celular? Pô, o meu já está quase isso. O meu já está um tempão, hein? Aí, a bateria do corpo físico dura 60, 70, 50, 80. Tem bateria que dura até 100 anos, né? A Duracell lá do mundo espiritual que botaram nele. Vamos parar por aqui vamos parar na 157 cada hora, que depois a gente vai continuar com outro estudo aqui. É o tempo de fazer a prece e se preparar para o estudo do Obras Póstumas. Tem um intervalozinho de 10 minutos e a gente continua. Quando terminar o livro Obras Póstumas, a última página, a gente entra na Gênese. Quando terminar a Gênese, a gente entra no céu e inferno. E depois a gente recomeça tudo. Vamos fazer a nossa prece? Pode fazer, por favor, Adilane? Não, só pode fazer, senão o senhor dorme. Obrigado, Senhor, pela manhã de estudos. Obrigado ao nosso irmão Eurípides Bassanufo, pela inspiração, ao altivo, diretor da nossa casa. Obrigado aos guias aqui presentes. Em nome de vocês, amigos queridos, em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso irmão altivo, do Eurípides Bassanufo, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, pedimos a devida permissão a Allan Kardec, a Leon Denis, a Ti, Jesus, e acima de tudo a Deus, nosso Pai, para encerrarmos os estudos da manhã de hoje, em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja.